Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária mirim. Registro a presença do vereador Joanir José Lewandowski e do nosso colega vereador mirim Felipe Rodrigues, da Câmara Mirim de Guaramirim. Obrigada por nos prestigiarem. Convido o vereador Felipe para fazer parte da mesa. Convido a todos os presentes para, de pé, acompanharmos a execução do hino de Massaranduba. Bravos colonizadores, imigrantes europeus, fundaram Massaranduba, enviados por Deus. Povo honroso e trabalhador, fez essas terras com suor e muito amor. Capital catarinense do arroz, encanta quem aqui chegar. No presente e no futuro cantaremos, pois és tu que eu sempre quis. Minha Massaranduba, de verdes matas e um povo feliz. Ó Massaranduba, meu berço adorado, cantinho do Brasil, um título no estado. Ó Massaranduba, de grande tesouro, do prato brasileiro, és tu o grão de ouro. Bem no meio de um vale, Massaranduba com seus lindos arrozais. Capital catarinense do arroz, paraíso das belezas naturais. Criações e plantações, descendentes de várias nações. Nunca deixarei de te amar. Ó Massaranduba, meu berço adorado, cantinho do Brasil, um título no estado. Ó Massaranduba, de grande tesouro, do prato brasileiro, és tu o grão de ouro. Ó Massaranduba, meu berço adorado, cantinho do Brasil, um título no estado. Ó Massaranduba, de grande tesouro, do prato brasileiro, és tu o grão de ouro. Registro a presença também da ex-vereadora mirim Ana Beatriz. E, então, eu convido o vereador mirim Gustavo para que faça a leitura do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 147. A competência será determinada, inciso 1, pelo domicílio dos pais responsáveis. Inciso 2, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, a falta dos pais responsáveis. Parágrafo 1.
Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Parágrafo 2. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Parágrafo 3. Em caso de infração cometida através da transmissão simultânea de rádio ou televisão que atinja mais de uma comarca, será competente para ampliação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Obrigada, vereador. Convido o vereador Mirim Felipe para que faça o momento bíblico. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E é certo que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. Obrigado. Obrigada, vereador. Solicito que a primeira secretária Mirim, vereadora Laura Bussi, faça a leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 27 de setembro de 2019. Aos 27 dias do mês de setembro de 2019, às 9 horas, no recinto da Câmara Municipal de Vereadores de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, compareceram em sessão ordinária os vereadores mirins Daniela Amanda Richard, Gustavo Luiz Berndt, Igor Gustavo Petri, Laura Bussi, Letícia Maiocchi, Rafaela Michalak, Rafaela Stringari Croix e os suplentes André Vitor Matias, Bárbara Petri Fênix, Eduardo Culpas, Emma Beatriz Bramowski, Maria Eduarda Hausmann e Silvia Letícia Schneider, estando ausentes Eduardo Gimenez Jesus, Elisa Kempski, Graziele Fernandes Paim e Manuela Alfenscura. A presente Mirim convida para prestar juramento e tomar posse o suplente Eduardo Culpas, que assumiu no lugar da vereadora Mirim, Elisa Kempski. Em seguida, convido todos os presentes na sessão para acompanhar a execução do hino de Massaranduba, seguindo com a leitura bíblica do Salmo 131, feito pela vereadora Mirim Letícia Maiocchi, e leitura do artigo 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo vereador Mirim Gustavo Luiz Berndt. Na sequência dos trabalhos, a presente Mirim convida a primeira secretária Mirim, Laura Bussi, que fizesse a leitura da ata da sessão de número 10. E depois de lida, é submetida em discussão e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do expediente. A presente Mirim solicita que a vereadora Mirim Laura Bussi proceda à leitura do expediente. Leitura ofício número 91, que encaminha a indicação Mirim 18 ao prefeito municipal. Do ofício número 92, que encaminha a indicação Mirim 17 ao secretário de Educação do Estado de Santa Catarina. Leitura de indicação número 19, da autoria do vereador Mirim Gustavo Luiz Berndt, que solicita vistoria, manutenção e limpeza do telhado e calhas da dependência da Escola de Ensino Fundamental Padre Bruno Linden. Indicação número 20, de autoria do vereador Mirim Gustavo Luiz Berndt, que solicita mudança de local de ponto de ônibus e instalação de faixa de pedestres elevada nas proximidades do Bar do Pequeno, na localidade da Campinha Central. E requerimento número 4, de autoria do vereador Mirim Gustavo Luiz Berndt, que solicita mudanças da rede monofásica para trifásica, na localidade do Ribeirão Humberto, na propriedade de Aguinaldo Pietrowski, sob a unanimidade consumidora número 4554-3480, no município de Massaranduba. A presidente Mirim acusa o recebimento das indicações e do requerimento número 4 e determina sua discussão na próxima sessão. Ordem do dia. Na ordem do dia, a presidente Mirim deferiu as indicações número 19. Vistoria, manutenção e limpeza do telhado e calha das dependências da Escola de Ensino Fundamental Pedro Bruno Linden. E número 20. Mudança de local do ponto de ônibus e instalação da faixa de pedestres elevada nas proximidades do Bar do Pequeno, na localidade da Campinha Central. Ambas de autoria do vereador Mirim Gustavo Berndt. E solicitou que a secretária da Câmara fizesse um encaminhamento das indicações referidas para o prefeito municipal. Palavra livre.
Na palavra livre manifestaram-se o vereador mirim Gustavo Luiz Bernert sobre vida dos policiais e direitos de defesa, e a vereadora mirim Daniela Amanda Richard, que falou sobre a importância do desabafo. E nada mais havendo de deliberar, a presente mirim encerra a presente sessão, convocando todos os vereadores mirins para a próxima sessão, que será no dia 9 de outubro de 2019, às 19 horas, em função do auditório da Câmara Municipal está sendo utilizado durante o mês de outubro para realizar o cadastramento biométrico dos eleitores de Massaranduba. E eu, Marilu Maiocchi, assistente administrativo, digitei a presente ata que foi lavrada pela primeira secretária mirim Laura Bussi e vai assinada pela presidente e pela secretária e novos vereadores mirins. Massaranduba, 27 de setembro de 2019. Está em discussão ato da sessão anterior. Ato em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Não havendo retificações e manifestações contrárias, dou por aprovada a ata. Registro a presença da vereadora mirim de Guaramirim, Thalita. Obrigada pela presença. Solicito que a primeira secretária mirim, Laura Bussi, faça a leitura do expediente. Sessão ordinária mirim, de 6 de novembro de 2019. Matéria do Legislativo. Ofício expedido. Número 102, encaminhando as indicações mirim número 1920 ao Executivo Municipal. Ofício recebido. Número 1107 da Secretária Estadual de Educação com o seguinte teor. Em resposta ao ofício número 92, que encaminha a indicação número 17, referente ao fornecimento dos materiais esportivos para a Escola Felipe Manque, do município de Massaranduba, informamos que essa secretária está em processo de licitação, por meio de pregão eletrônico, modalidade ata de registro de preços, para a compra de materiais esportivos que serão distribuídos nas escolas de rede pública estadual de Santa Catarina, inclusive na referida unidade escolar. Atenciosamente, Natalino Ugione. Indicações. Do vereador mirim Gustavo Luiz Bernert, número 21. Reforma geral da quadra de esportes da Escola de Ensino Fundamental Bruno Linden, com a seguinte justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, solicito que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que sejam tomadas providências no intuito de realizar uma reforma geral na quadra de esportes da Escola de Ensino Fundamental Pedro Bruno Linden. Ocorre que a quadra de esportes da escola foi construída há vários anos, quando ainda pertencia à rede estadual de ensino sem receber a devida manutenção até os dias de hoje. A quadra necessita de reforma do telhado, que apresenta muitas goteiras, reforma nas arquibancadas, que estão bastante corroídas com os ferros e amostra. A iluminação apresenta muitos problemas também. Também se faz necessária a pintura da quadra com material epóxi, para ser mais seguro para a prática de esportes e exercícios físicos pelos alunos, além da construção de banheiros e vestiários masculino e feminino, que na atual construção não tem. Anexo foto. Diante do exposto, solicitamos providências conforme acima mencionado. Do vereador mirim Gustavo Luiz Bernert, número 22, contratação de monitores para os ônibus escolares que transportam alunos na rede municipal de ensino, com a seguinte justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, solicito que essa Casa Legislativa encaminhe o ofício ao Executivo Municipal, solicitando que sejam tomadas providências no intuito de contratar monitores para atuar nos ônibus escolares para encaminhar as crianças e adolescentes no trajeto escolar, tanto no embarque quanto no desembarque. Essa medida irá promover maior segurança dos estudantes do nosso município que utilizam esse tipo de transporte para chegar às unidades escolares. Essa medida ampliará de forma substancial a segurança dos alunos, diminuindo o risco de acidentes, como também coibindo aos excessos cometidos no interior do ônibus. Diante do oposto, solicitamos providências conforme acima mencionado. Do vereador mirim Gustavo Luiz Bernert, número 23, pavimentação asfáltica da Rua Patrimônio 2, com a seguinte justificativa. Solicito que essa Casa Legislativa encaminhe ofício ao Executivo Municipal,
solicitando que sejam tomadas providências no intuito de realizar pavimentação asfáltica na Rua Patrimônio 2, proporcionando maior segurança, qualidade de vida e valorização dos imóveis para os municípios que residem naquele bairro. A rua tem 3.493,0 km de extensão. Diante do oposto, solicitamos providências conforme acima mencionado. Do vereador Mirim Gustavo Luiz Beret, número 24, instituir ponto facultativo a data comemorativa do Dia do Professor nas unidades escolares, com a seguinte justificativa. Solicito que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Executivo Municipal, solicitando que sejam tomadas providências para que seja instituído ponto facultativo a data que comemora o Dia do Professor, ou seja, 15 de outubro nas unidades escolares do município de Massaranduba. Nenhum profissional teve sua formação sem um professor. Professor é a profissão que forma todas as outras e, por isso, sem fundamentais para a educação de qualidade que reflete na vida da sociedade, por isso é dever nosso valorizá-los. Ser professor é uma das tarefas mais belas e árduas que alguém pode ter. Sem professores, a existência das demais profissões ficariam seriamente comprometidas. Esses profissionais empenham-se diariamente para a construção de um mundo melhor por meio de algo crucial, que é a educação. Dessa forma, nada mais justo que homenageá-los. Atualmente, o Dia do Professor não consta no calendário de feriados e pontos facultativos do município. Por isso, tal medida visará valorizar esses profissionais que, com tanta dedicação, desempenham suas funções nas unidades escolares. Diante do exposto, solicitamos providências conforme acima mencionado. Dos vereadores mirins Rafaela Michalak e Gustavo Luiz Beret, número 25, melhorias na rede de abastecimento de água nos bairros Butuca, Industrial e Centro, com a seguinte justificativa. Solicito que esta Casa Legislativa encaminhe ofício ao Executivo Municipal e à empresa Águas de Massaranduba solicito que sejam feitas melhorias na rede de abastecimento de água no município, em especial dos bairros Butuca, Industrial e Centro. Há pouco tempo, apareceu um comunicado da Prefeitura Municipal no Facebook que os bairros Butuca, Industrial e Centro estavam com o sistema de distribuição de água comprometidos por causa de um vazamento. Para evitar mais problemas como esses, solicitamos que seja feita uma manutenção e aprimoramento em toda a rede de distribuição de água de Massaranduba, para evitar esses problemas e não causar transtornos aos moradores, que em sua maioria mantêm em dias as suas faturas. Diante do exposto, solicitamos providências conforme acima mencionado. Do vereador Mirim Eduardo Gimenez Jesus, número 26, oferecer palestras e cursos de capacitação nas escolas de ensino fundamental do município, com a seguinte justificativa. Solicito que essa Casa Legislativa encaminhe ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria de Educação Municipal, solicitando que seja avaliada a possibilidade de oferecer aos alunos das escolas de ensino fundamental do município, além das disciplinas de grade curricular, palestras com temas essenciais à vida dos adolescentes e futuro do Brasil. Também oferecer cursos de capacitação gratuitos, como, por exemplo, astronomia e astronáutica, os quais deverão ser realizados no contraturno do aluno e ser opcional. As palestras poderão ser realizadas mensalmente, enquanto que os cursos deverão ter a duração de acordo com o tempo necessário para passar todo o conteúdo. Com o oferecimento de palestras e cursos de capacitação, os alunos se deparam com experiências e perspectivas diversas, que proporcionam importantes momentos de reflexão e de aprendizado, além de oferecer ferramentas significativas que contribuem para o desenvolvimento de competências que alimentam o nosso universo e currículo pessoal e profissional. Diante do exposto, solicitamos providências conforme acima mencionado. Senhora Presidente, este é o expediente. Obrigada, secretária. Daremos sequência com as matérias da ordem do dia. Defiro a indicação número 21 de 2019, de autoria do vereador Mirim Gustavo Luiz Beret, que solicita reforma geral da quadra de esportes da Escola de Ensino Fundamental Padre Bruno Linden. Senhora Presidente, com a palavra o vereador Gustavo. a reforma da quadra da Escola Bruno Linden é uma vontade bem antiga da diretora e de certos alunos.
Sem contar também que a quadra apresenta diversos problemas, tais como goteiras, infiltrações, rachaduras, entre vários outros problemas. Isso é decorrente porque a quadra foi construída quando a escola ainda pertencia à rede estadual de ensino e está até hoje sem receber a devida manutenção. Ou seja, além de ser uma quadra bem antiga, ainda apresenta vários problemas como mencionado. Até hoje, nenhum aluno teve algum acidente na quadra por causa de sua estrutura. Porém, com as condições atuais da quadra, esse acidente ainda pode acontecer. E por isso, deve ser feita uma manutenção para evitar futuros problemas. Muito obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Com a palavra o vereador Eduardo. Como o nosso vereador Luiz disse anteriormente, até hoje não aconteceu nenhum acidente. Mas eu sempre digo que é melhor nós se prevenirmos antes do que depois que acontecer algum acidente, a gente querer correr atrás do erro já cometido. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Defiro a indicação número 22 de 2019, de autoria do vereador mirim Gustavo Luiz Bent, que solicita contratação de monitores para ônibus escolares que transportam alunos da rede municipal de ensino. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Gustavo. muitas situações problemáticas acontecem dentro dos ônibus da rede municipal de ensino. Eu andei observando e os problemas que mais chamam a atenção são brigas, crianças sentadas em locais inadequados e pessoas em pé quando há lugar para se sentar. Problemas até que comuns para nós. Porém, se deixarmos do jeito que está, vocês acham que vai ter aluno querendo ir de ônibus para a escola? O aluno deve estar seguro dentro do seu veículo escolar. A Constituição Federal de 1988 assegura ao aluno da escola pública o direito ao transporte escolar, como forma de facilitar seu acesso à educação. A Lei número 9.394, de 1996, mais conhecida como LDB, também prevê o direito do aluno no uso do transporte escolar mediante a obrigação de estados e municípios. Artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivamente mediante a garantia de, inciso 7º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9.394, com acréscimo da Lei 10.709. Artigo 10. Os estados incumbirão ceder. Artigo 7º. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Artigo 11. Os municípios incumbirão ceder. Artigo 6º. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Mais alguém quer se manifestar? Senhora presidente. Com a palavra o vereador Eduardo. Eu, de minha parte, acho uma vergonha ter que contratar monitores para atuar dentro de um ônibus escolar. Isso não vem de nós querer contratar, o município contratar alguém para cuidar, para os alunos não demolirem o ônibus, não ficarem de pé, não sentar no lugar certo. Isso cabe aos pais educar os filhos e os filhos mostrarem essa educação que os pais dão. Porque eu acho uma vergonha ter que gastar dinheiro para contratar alguém para educar os filhos. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Gustavo. Concordo muito bem com o posicionamento do vereador Eduardo, mas infelizmente os pais não dão educação, alguém vai ter que dar, né? Eu sei que é uma medida um tanto como para você jogar dinheiro fora, mas se os pais não dão educação em casa, alguém vai ter que dar. Muito obrigado. Mais alguém? Senhora presidente. Com a palavra o vereador Eduardo. Você disse que se os pais não dão educação, alguém vai ter que dar. Eu acho totalmente errado isso. Se os pais não dão educação, acho que ninguém tem que dar. Se você não quer dar educação para o teu filho, não coloca filho no mundo só para atrapalhar. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Rafaela. Concordo um pouco com o Eduardo, porque no nosso ônibus tem a merendeira, que ela vai no período de manhã e no período de noite. No período de noite, quando o ônibus passa à noite. E muitas crianças, na maioria, que estudam no primeiro ano, elas não obedecem nem
ficam sentadas, correm dentro do ônibus, ficam na frente, sentadas lá no motorista. Ficam trocando de lugar. Isso, em algum momento, pode acontecer algum acidente. Eu já tentei fazer as crianças sentarem, mas elas responderam de um jeito que eu fiquei até impressionada, mandando eu ficar quieta no modo mais agressivo. Então, eu acho que, não sei se funcionaria colocar o monitor, se elas nem respeitam a merendeira e muito menos o motorista. Mais alguém? Senhora presidente. Com a palavra o vereador Eduardo. Eu concordo plenamente com a nossa vereadora Rafa. Eu já frequentei esse ônibus algumas vezes e isso realmente acontece. A merendeira que frequenta, ela vem de manhã no horário das 6 e volta às 5. E ela não é nem o trabalho dela. Ela é paga para ser merendeira e não para ficar de monitora dentro de um ônibus, cuidando dos mal educados dos filhos dos outros. Muito obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Defiro a indicação número 23 de 2019, de autoria do vereador mirim Gustavo Luiz Bent, que solicita pavimentação asfáltica da Rua Patrimônio 2. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Gustavo. A pavimentação da Rua Patrimônio 2 foi uma promessa de campanha de alguns vereadores desta Casa Legislativa. Com isso, até hoje, não foi feita nenhuma indicação. Com isso, os moradores se viram de uma forma enganados pela campanha. Por isso, atender um pedido de uma comunidade inteira é de extrema importância, visto que a área tem um grande potencial de crescimento. Sabemos também que a pavimentação não sairá muito barata. Se uma rua de 1 km de comprimento e 10 metros de largura custará aproximadamente 1,5 milhões de reais, podemos afirmar que a sobra sairá por aproximadamente 5 milhões. Infelizmente, os moradores ainda terão de esperar, porém agora podem ter a real esperança que a rua será asfaltada. Muito obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Defiro a indicação número 24 de 2019, de autoria do vereador mirim Gustavo Luiz Bent, que solicita instituir ponto facultativo a data comemorativa do Dia do Professor nas unidades escolares. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Gustavo. Sabemos que professores são de extrema importância para o desenvolvimento de uma nação, bem como para as futuras gerações. Por isso, eles merecem seu dia. 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Porém, as unidades escolares municipais continuam em funcionamento nesse dia, sendo que a Escola General Rondon emendou o feriado dia 14 e 15. Segundo o decreto estadual número 10, de 28 de janeiro de 2019, o Dia do Professor não é contado como ponto facultativo. Existe um ponto facultativo após o feriado de Corpus Christi. Seria esse ponto o dia de descanso do professor. Vou ler os incisos 8 e 9 do decreto. Inciso 8, 20 de junho, quinta-feira, Corpus Christi, ponto facultativo. E dia 21 de junho, sexta-feira, também ponto facultativo. Vejam que para solucionar os problemas, é só não folgar na sexta-feira, que sucede o feriado de Corpus Christi, e folgar no dia 15 de outubro. Muito obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Defiro a indicação número 25 de 2019, de autoria dos vereadores mirins Gustavo Luiz Bent e Rafaela Michalak, que solicitam melhorias na rede de abastecimento de água nos bairros Butuca, Industrial e Centro. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Gustavo. Não é a primeira vez que eu vejo pessoas reclamando no Facebook que os bairros Centro, Industrial e Butuca sofrem com a falta de abastecimento. E isso compromete muito a vida da população em certos dias, porque as famílias podem ficar sem água, tanto para consumo próprio, tanto para atividades domésticas. Por isso, acho muito válido consertar esse problema e aprimorar a rede de distribuição. Muito obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Senhora presidente. Com a palavra o vereador Eduardo. Eu concordo plenamente com o nosso vereador Gustavo, aqui que está na mesa conosco. Isso realmente aconteceu. Esses dias eu fiquei 2 dias sem água em casa, foi horrível. Pior sensação é ficar sem água e sem luz.
E eu fiquei 2 dias. E tem uma coisa que você falou bem, mas eu queria puxar um pouco o assunto para o outro lado. Eu acho uma vergonha. Eu não sei quem que foi o engenheiro, quem que foi o inteligente, que pegou e passou os canos tudo por baixo do asfalto. Porque daí quando acontece algum vazamento, alguma coisa, tem que ir lá, pegar, destruir todo o asfalto, estragar a estrada para consertar um cano. Não era mais fácil pegar e passar pelo lado da escada, no acalçamento, alguma coisa, do que pegar e passar por baixo da estrada e depois ter que demolir a estrada? Sendo que isso também é um dinheiro jogado fora, né? Ter que demolir a estrada e depois consertar de novo. Muito obrigado. Mais alguém? Defiro a indicação número 26 de 2019, de autoria do vereador Mirim, Eduardo Gimenez de Jesus, que solicita oferecer palestras e cursos de capacitação nas escolas de ensino fundamental do município. Senhora presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo. As palestras são sempre essenciais, como também os cursos de capacitação. Hoje nós vemos em nosso Brasil uma taxa de desemprego muito grande. Isso acontece principalmente pela educação. A partir do momento em que o Brasil, do modo geral, começar a promover palestras e cursos de capacitação nas escolas públicas e municipais, isso mude. Porque não é todo mundo que tem dinheiro para pegar e pagar um curso de inglês, espanhol, pegar e pagar um curso de robótica educacional. Ninguém tem. Tem gente que não tem esse dinheiro. Tem gente que não tem como pagar. E o que acontece? Ficam sem. E o que acontece? No futuro, ficam sem uma capacitação. E isso é uma coisa que eu acho errada e que tem que ser visto em todo o Brasil. Muito obrigado. Mais alguém? Solicito que a Secretaria da Câmara Municipal providencie o encaminhamento das indicações 21, 22, 23, 24, 25 e 26, deferidas na sessão aos órgãos competentes. Coloco em discussão o requerimento Mirim número 4 de 2019, de autoria do vereador Mirim Gustavo Luiz Berndt, que solicita envio à Celesc de Blumenau do seguinte pedido: mudanças da rede monofásica para trifásica na localidade de Ribeirão Humberto, na propriedade de Agnaldo Pietrowski, sob a unidade comissora número 45543480, no município de Massaranduba, Santa Catarina. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Mirim Gustavo Luiz Berndt. Eu estava conversando com meu amigo a respeito sobre esse assunto, e ele pediu para fazer uma indicação a respeito. E eu, como representante, estudei essa ideia para apresentá-la nessa Casa Legislativa. A justificativa passada para mim foi que, devido ao local ser uma área rural, a atividade demanda uma rede elétrica mais forte. Podemos citar a piscicultura, onde precisa-se de armador e também a criação de gado e triturador. Também tem empresas que necessitam de uma rede trifásica. Ele me contou também que, quando vários equipamentos elétricos estão ligados em casas diferentes da região, a rede não suporta energia e cai, trazendo enormes transtornos para as famílias que moram no Ribeirão Humberto. Muito obrigado. Continue em discussão. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Eduardo. O nosso vice-presidente aqui falou certo. E realmente é preciso uma força maior de luz. Só que eu quero falar outra coisa agora para todos vocês. Ontem, a Celesc foi uma falta de vergonha. Uma coisa horrível. Lá perto de casa aconteceu um acidente, a mulher bateu num poste. Isso aconteceu às 4h30 da tarde. A Celeste chegou lá 8 horas da noite e demorou até meia-noite para conseguir arrumar o estrago que a mulher fez. Que falta de vergonha. Eles não pensam na população que talvez possa ter gente que tem filho pequeno em casa de 3, 4 anos, 2, 1 mês, e que é necessário a luz,
Eles não entendem isso? Uma coisa básica como essa? Muito obrigado. Senhor presidente, A palavra, vereador Gustavo. concordo muito bem com o posicionamento do vereador Eduardo, e eu vou falar agora um pouco como cidadão, não como vereador. Realmente, é uma vergonha o que a Celesc faz, porque lá na rua Felipe Berndt, geralmente, quando cai, eles falam caiu o facão, é algo tão simples para se fazer, mas os próprios moradores da rua não podem fazer. Tem que esperar a Celesc vir, e geralmente a Celesc demora em torno de quase 2 dias para ir lá, só para arrumar um problema básico. E isso já afetou muitas empresas que tem lá. Tanto a empresa Jair Nunes, Marmoraria Berndt e Cerâmica Berndt. Muito obrigado. Não tendo mais ninguém que queira discuti-lo, coloco em votação o requerimento número 4 de 2019. Quem estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se manifeste. Aprovado o requerimento número 4 de 2019. Solicito que a Secretaria da Câmara Municipal providencie o encaminhamento do requerimento número 4 de 2019 à Celesc de Blumenau para conhecimento. Em discussão, projeto de lei Mirim número 1 de 2019, de autoria do vereador Mirim Eduardo Gimenez de Jesus. Solicito que a primeira secretária, Laura, faça a leitura dos pareceres emitidos pela relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do relatório do resultado da votação emitido pela comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 1 da relatora vereadora Letícia Maiocchi ao projeto de lei Mirim número 1. Dispõe sobre a proibição de distribuição de sacolas plásticas derivadas de petróleo pelos estabelecimentos comerciais do município de Massaranduba e dá outras providências. Relatório. O vereador Eduardo Gimenez Jesus propõe, através desse projeto de lei, proibir a distribuição de sacolas plásticas derivadas de petróleo pelos estabelecimentos comerciais em nosso município. Tal proposição se baseia de que no Brasil cerca de 1,5 milhão de sacolas plásticas são distribuídas por hora, sendo descartadas de maneira incorreta. O voto. Em relação ao mérito, sou favorável em função dos benefícios que isso proporciona ao meio ambiente. Mas analisando o projeto de lei proposto pelo vereador Eduardo Gimenez Jesus e observando o parecer jurídico número 104, emitido pelo douto jurídico desta Casa Legislativa, tenho propositura, não tem amparo legal, visto que a mesma fere o artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. Agravante maior ainda é que o município de Marília provoca projeto de lei da mesma prositura, o qual está sendo discutido no STF, Supremo Tribunal Federal, devido a uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico de São Paulo. Em face do exposto, voto pelo seu requerimento. Oi? Perdão, arquivamento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Resultado da votação do parecer da relatora Letícia Maiocchi ao projeto de lei Mirim número 1. Dispõe sobre a proibição da distribuição de sacolas plásticas derivadas do petróleo pelos estabelecimentos comerciais do município de Massaranduba e dá outras providências. Parecer do vereador Mirim Gustavo Luiz Berndt, desfavorável. Parecer do vereador Mirim relator Letícia Maiocchi, desfavorável. Parecer da vereadora Mirim, parecer do vereador Mirim membro Igor Petri, desfavorável. Parecer da vereadora Mirim, membro Samira Lourenço, desfavorável. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador Mirim Gustavo Luiz Berndt, atendendo o que dispõe o artigo 38, em seu inciso 1 do requerimento interno Mirim, após ser ouvido o parecer do relator, pronuncia-se pelo arquivamento da proposição acima especificada, acompanhando o parecer do relator. Sala de comissão, dia 27 de setembro de 2019.
De acordo com o parecer emitido na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, fica prejudicada a discussão e votação do projeto de lei. Solicito que a Secretaria da Câmara tome providências necessárias para o arquivamento do projeto. Nada mais havendo na ordem do dia, daremos prosseguimento com a palavra livre. Concedo a palavra ao vereador mirim Gustavo Luiz Bent, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Vossa Excelentíssima Presidente Mirim Rafaela, senhor diretor Almir, senhor assistente Marilu, cumprimento ainda mais especial para o presidente Mirim da Câmara Mirim de Guaramirim, Thalita, ao vereador Mirim Felipe, excelentíssimos vereadores Mirim suplentes, comunidade que nos assiste. Um bom dia a todos. Venho falar hoje sobre o item A do inciso 47 do artigo 5º da Constituição Federal, a pena de morte. Artigo 5º da Constituição Federal de 1888, inciso 47. Não haverá penas A. de mortes, salvo nos casos de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. B. de caráter perpétuo. C. de trabalhos forçados. D. de banimento. E E. cruéis. Como diz a lei, apenas em casos de guerra declarada, a pena de morte será usada. Mais especificamente, nos casos de traição à pátria. Ou seja, suponhamos que o Brasil entre em guerra declarada com a Venezuela. E algum soldado brasileiro sabota os próprios aliados para se corromper, digamos assim, para que o Brasil perca a guerra. Geralmente, quando há casos como esses, alguém do país rival oferece alguma coisa para o soldado trair. Mas o que é pena de morte? Segundo o site Significados, a pena de morte é um tipo de condenação criminal prevista e regulamentada de acordo com a lei e sistema jurídico da região que ela é aplicada. Também conhecida como pena capital, essa sentença é utilizada por diversas sociedades ao longo da história de toda a humanidade. A última condenação à pena de morte no Brasil foi em 1876, na cidade de Pilar, Alagoas. Desde então, nunca mais foi usada. China, Irã, Arábia Saudita, Iraque, Paquistão, Egito, Somália, Bangladesh, Malásia e alguns estados dos Estados Unidos usam a pena de morte. Vejam bem, a última vez que a pena de morte foi usada foi em 1876. Depois ficou inutilizada. Pergunto a vocês, acham correto não existir pena de morte? Na minha percepção, não. Pena de morte deve ser usada nos casos de crimes hediondos, ou seja, alguém que sequestra, estupra, invade a casa do outro e mata alguma outra pessoa, deve ser sim condenado à morte. E não acho que os jovens não devem ser condenados também. Hoje o jovem sabe o que é camisinha, sabe dirigir carro, sabe estuprar, sabe traficar e sabe matar também. Ou seja, ele também pode ser condenado à morte. Se o marginal entra hoje na tua casa, ele mete a máquina na tua família, estupra sua filha, estupra sua mulher, você não pode nem se defender. Porque você sabe que não existe pena de morte no Brasil, e sabe também muito bem que se você matar o bandido, você é preso. Eu queria também, senhor presidente, que o secretário de Segurança do Estado chamasse aqueles que defendem a paz para tomar a frente do policial e mostrar como faz uma reintegração de posse desarmada, onde 350 marginais invadiram um prédio. Vão fazer o quê? Vão soltar pombinha na frente do prédio? Vão conversar com os marginais para eles não atirar? Vão pedir para eles sair? Vão fazer careta para os marginais até? A Comissão de Direitos Humanos mata muito bandido, de tanto rir da palhaçada que eles fazem. E eles deviam ter vergonha de comparecer a público e falar as asneiras que eles falam. Violência aqui no Brasil só vai se combater com violência. E esse negócio de policial não atirar não existe. Poxa, se é para o policial não atirar, então vamos criar uma polícia desarmada. Situação resolvida. Muito obrigado. Em função da vereadora Mirim Bárbara ter que se ausentar mais cedo, concedo a palavra para que faça uso da palavra pelo de até 5 minutos. Bom dia, senhora presidente Rafaela, aos demais autoridades da mesa,
aos demais vereadores mirins, aos coordenadores Almir, Marilu, aos nossos convidados Felipe, Thalita e à comunidade toda aqui presente. Bom, hoje eu vou ocupar os minutos de vocês falando sobre bulimia, ou transtorno alimentar, na qual uma pessoa oscila entre comer exageradamente com o sentido de perda de controle sobre a alimentação, também chamada de bulimia nervosa, onde a pessoa abusa, tomando laxantes ou fazendo ânsia de vômito, onde ela come, vai no banheiro, bota a mão na garganta, né, e vomita, para não poder ganhar peso. Essas pessoas sempre têm a tendência de estar tanto preocupadas com a aparência quanto o peso. E isso não afeta só o físico, mas sim o psicológico. A pessoa, se ela induzir muito vômito, ela pode ganhar problemas no estômago, onde futuramente, talvez, quando ela comer, toda vez ela vai vomitar automaticamente. Ou seja, ela vai poder morrer. E tanto o psicológico, onde ela não vai conseguir mais sair de casa, vai ter sempre o problema. Ai, eles não vão gostar da minha roupa, eu estou muito gorda, eu estou muito feia. Então, se você conhece uma pessoa que tem bulimia, ofereça ajuda. E também diga para ela, procura um médico, né? Fale com os pais, porque bulimia não é um probleminha bobo, é um problema sério. E se não ser cuidado e tratado, pode afetar futuramente. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador mirim Igor Davi Petri para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Rafaela, Almir, Marilu, colegas vereadores mirins, comunidade aqui presente, um bom dia. Hoje venho falar sobre empreendedorismo. Marilu, o que é empreendedorismo? Empreender é agregar valor, saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. Bom, e o que são os empreendedores? Existem vários tipos. Temos o empreendedor determinado, onde o mesmo trabalha duro, sem medo, abre suas empresas sem copiar de ninguém. Também temos o empreendedor imitação, onde ele admira uma empresa e abre com os mesmos produtos. E, por fim, temos o empreendedor pesquisador, onde ele pesquisa para descobrir as tendências do mercado, procurando um bom resultado no seu negócio. Os empreendedores, além de gerar sobrevivência a si mesmo, geram também trabalho e renda a nível local, o que permite o desenvolvimento da região. Porém, estão sendo desmotivados pelo excesso de impostos. Bom, citei os empreendedores mais comuns em nosso mundo e também os benefícios que nos proporcionam. Agora pergunto a vocês, o que acham de empreender hoje? Obrigado. Concedo a palavra à vereadora mirim Elisa Kempski para que faça o uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Rafaela, vice-presidente Gustavo, presidente mirim de Guaramirim Thalita e vereador Felipe, diretor Almir, Marilu, nobres vereadores mirins, suplentes, a todos presentes, um bom dia. Hoje venho falar sobre a viagem que eu e mais 5 colegas vereadores mirins, Letícia, Gustavo, Laura, Rafaela Croix e Rafaela Michalak, fizemos a Brasília nos dias 23, 24 e 25 de outubro, junto com o presidente Ilmar Saplinski, vereador Fabiano Kempski, o diretor Almir, a Marilu, o prefeito municipal e a Viviane, que exerce o cargo de secretária do prefeito. No dia 23, tivemos a honra de visitar gabinetes de deputados e senadores no Congresso Nacional e também visitamos o Palácio do Planalto, onde fomos muito bem recebidos pelo secretário especial do Governo Federal para o Senado, Paulo Bauer. No dia 24, no período da manhã, fizemos um tour guiado por Brasília para conhecer os diversos pontos turísticos e, no período da tarde, participamos da reunião das comissões no Congresso Nacional. Foram feitas 3 comissões que discutiram sobre 3 projetos de lei.
Cada comissão discutiu um projeto, sendo eles a diminuição do uso de agrotóxicos com o objetivo de preservação das abelhas, a obrigatoriedade de que as bibliotecas escolares da rede pública estejam abertas todos os dias da semana e o projeto que nós discutimos, que foi a inclusão da vacina H1N1 no calendário de vacinação anual. No dia 26, então, todas as comissões se reuniram em sessão ordinária no plenário Ulisses Guimarães para a votação dos projetos e emendas propostas aos projetos de lei. Foram aprovados 2 projetos substitutivos por votação simbólica, sendo eles a diminuição do uso de agrotóxicos com o objetivo de preservação das abelhas, no qual a maioria dos vereadores da bancada da VEV votaram contra a aprovação, e a inclusão da vacina H1N1 no calendário de vacinação anual. O terceiro projeto, que tratava da obrigatoriedade de que as bibliotecas escolares da rede pública estejam abertas todos os dias da semana, foi aprovado por votação nominal no projeto original. Para finalizar, eu quero agradecer à Câmara de Vereadores por ter nos proporcionado essa oportunidade única e dizer que a experiência e o aprendizado que tivemos nesses 3 dias é muito grande e, com toda certeza, levaremos para toda a nossa vida. Obrigada. Concedo a palavra à vereadora Mirim Graziele Paim, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Rafaela, vice-presidente Gustavo, Almir, Marilu, prezados colegas, bom dia. Hoje, nesta manhã, venho tratar de um assunto importantíssimo e também muito assustador para alguns. Eu venho falar sobre o avanço da tecnologia. Mudar é preciso, sendo imprescindível estarmos preparados para lidar com a velocidade em que ocorrem as transformações da sociedade. É algo surpreendente e sem precedente o quanto as mudanças na forma de comunicar, relacionar, produzir, consumir e se informar. Podemos perceber isso no mundo do trabalho, no consumo e nos hábitos da população. Como exemplo, pedir uma refeição, um transporte, fazer uma compra, uma transferência bancária e realizar uma reunião pelo celular. Estamos conectados 24 horas por dia e podemos acompanhar em tempo real tudo o que ocorre no mundo. A tecnologia e a inovação são 2 itens que proporcionaram evolução e revolução. Quem não acompanhar esse ritmo de transformação ficará desatualizado do contexto social. Mas aí vocês me perguntam, aonde está o medo da maioria das pessoas nisso tudo? Vejam bem, vereadores, a tecnologia está evoluindo mais rápido do que a capacidade humana, disse Friedman. Durante um evento realizado em American, Friedman falou sobre como a velocidade de avanço da tecnologia superou a capacidade humana. É por estudos assim que não deixa de ser uma verdade, né? Desses avanços que máquinas irão tomar seus lugares e assim por diante. A habilidade humana cresceu gradualmente ao longo da história, enquanto a tecnologia pouco se evoluiu até o século XX. Mas a partir desse ponto, o avanço começa a se acelerar. Tudo é uma questão de o homem se juntar a esses avanços e não ir contra. Afinal, tudo vai continuar se evoluindo ao longo da história. E assim trazendo cada vez mais inovações no nosso cotidiano. Sendo bom para alguns e ruim para outros, ela vai continuar existindo. Obrigada. Concedo a palavra à vereadora Mirim Laura Bussi, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Rafaela, vice Gustavo, Marilu, Almir, colegas vereadores, vereadores de Guaramirim Felipe e presidente Thalita. Bom dia. Hoje eu venho falar sobre um assunto que eu estava muito ansiosa para acontecer e que nunca vou esquecer, que é a nossa viagem a Brasília. No dia 23 de outubro, às 6h50 da manhã, pegamos nosso primeiro voo em Navegantes com destino a Congonhas. Eu estava muito ansiosa para chegar logo em Brasília, mas também nervosa por ser meu primeiro voo. Chegamos em Brasília às chegamos em Congonhas e
E a ficha não estava caindo que a gente estava indo para Brasília. Esperamos até 11h25 para, enfim, pegar o voo para Brasília. Chegamos lá, era 12h30. Fomos logo para o hotel e, à tarde, visitamos o Palácio do Planalto. Conhecemos o secretário da Casa Civil, Paulo Bauer, que nos mostrou um pouco o palácio. Depois, visitamos as 2 torres do Congresso Nacional, onde ficam alguns gabinetes dos políticos. Conhecemos lá também o deputado federal Fábio Chiochetti. No dia 24, pela manhã, fizemos um tour por Brasília. Conhecemos vários pontos turísticos, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, o Museu do JK, que é uma homenagem ao ex-prefeito Juscelino Kubitschek. Presidente, perdão. E o Palácio da Alvorada, onde o presidente mora, e vários outros pontos turísticos. E na parte da tarde, fomos ao Plenário Amarelo, um dos nossos principais focos, a nossa viagem de Brasília. No Plenário Amarelo aconteceu a Comissão Mirim, que debateu um dos projetos de lei. O projeto que debatemos foi a inclusão da vacina H1N1 no calendário anual de vacinas. Nós estávamos lá pela AVEV, junto a Guaramirim, Jaraguá e Xereder. E todos nós fizemos um ótimo trabalho. No dia 25, então, fizemos a votação dos projetos no plenário Ulisses Guimarães. Logo, os 3 projetos foram aprovados. Logo ao sair do plenário, fomos ao aeroporto pegar nosso último voo a destino a Curitiba. E depois viemos de ônibus até Massaranduba. Bom, por fim, eu devo dizer que foi uma experiência incrível, que eu tenho certeza que vai ficar na memória de todos nós e que todos nós estamos mais do que gratos por essa oportunidade por essa oportunidade. Nos divertimos bastante, além de trabalhar bastante. Nós todos agradecemos essa oportunidade maravilhosa. Obrigada. Concedo a palavra à vereadora Mirim Letícia Maiocchi para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Mirim Rafaela, integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins e suplentes, coordenadores e comunidade, uma excelente manhã. O meu discurso hoje, na realidade, ele aborda não um assunto específico, mas sim uma série de acontecimentos, que com certeza vão ficar marcados. Irei falar sobre a nossa tão esperada viagem a Brasília. Vejam bem, durante os dias 24 e 25 de outubro, ocorreu o plenarinho em Brasília. O plenarinho nada mais é do que uma reunião entre mirins de vários lugares do país e também alunos, que juntos discutem projetos que podem ou não ser levados adiante. Além disso, podem propor suas ideias de melhoria aos projetos, defendendo seus propósitos. Dia 23, às 4 da manhã, nós, Elisa, Gustavo, Letícia, Rafaela e Laura, e Rafaela Michalak, esperávamos ansiosamente para partir daqui para o aeroporto de Navegantes. Chegando lá, esperando mais um pouco, até o embarque ser liberado. Entramos no avião às 6h50 e partimos rumo a Congonhas. Chegamos lá às 8 horas da manhã, esperamos novamente mais um tempo e às 11h25 vamos rumo a Brasília. Foram viagens inesquecíveis, o primeiro voo de avião a todos. Chegamos em Brasília 12h30. Fomos para o hotel e durante a tarde visitamos o Palácio do Planalto, mais especificamente o gabinete do secretário da Casa Civil. Seu nome é Paulo Bauer. Após a visita, fomos nas torres atrás do Congresso Nacional. Lá ficam os gabinetes de alguns políticos. Na saída, encontramos o deputado federal Fábio Chiochetti, eleito ano passado deputado federal. Na quinta-feira de manhã, fizemos um tour pelos principais pontos de Brasília. O monumento JK, que foi construído em homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek, o qual construiu Brasília. Ponte JK, Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal. No Poder Judiciário fica o Congresso Nacional. No Poder Legislativo, o Palácio do Planalto. E no Poder Executivo, a Esplanada dos Ministérios e o Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente. No período da tarde, participamos de uma comissão especial Mirim, que debateu um dos 3 projetos de lei encaminhados ao plenarinho. O nosso plenário foi amarelo e se dedicou ao projeto de lei da inclusão da vacina da H1N1 no calendário de vacinação anual, no qual discutimos diversas emendas para o projeto. Como fomos pela bancada da VEV, posso afirmar que fizemos uma boa participação. Na sexta-feira, teve a votação dos projetos no plenário Ulisses Guimarães, onde todos os projetos foram aprovados.
Depois da votação, fomos para o aeroporto para pegar o nosso último voo da viagem. Por fim, o meu parecer afirma que voltamos todos satisfeitos com o resultado, extremamente felizes com o que presenciamos. É incrível a sensação de fazer parte de algo tão simbólico. Memórias inesquecíveis foram criadas. Em nome de todos, eu agradeço a dedicação de cada um. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora mirim Daniela Amanda Richard, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Rafaela, senhor Almir, Marilu, demais autoridades, todos aqui presentes, um bom dia. O meu tema é a importância do desabafo. Vocês já passaram por aquela etapa da vida que vê uma pessoa à tona, que realmente cai de paraquedas na sua vida, ou mesmo um anjinho que caiu do céu e veio dar uma luz, um brilho, veio nos dar uma ajudinha a mais, uma realmente vida maravilhosa para todos nós. Caros vereadores mirins, tenho certeza que todos já passaram por isso, estão passando agora, ou se não passaram, ainda vão passar. Essas pessoas são literalmente abençoadas por Deus. Sabe por quê, Letícia? Vamos supor que eu esteja passando por um dos piores momentos da minha vida. E a Letícia está lá o tempo todo, para me ajudar, para me escutar, para tentar me entender, para eu me sentir amada. Isso é um sentimento único, que quem já passou sabe, que sempre haverá uma pessoa para te ajudar. Pode ser algo mais simples que seja, mas ela está lá. Assim como desabafar é necessário, saber ouvir os desabafos de outras pessoas é fundamental. Como bem diz o ditado, temos 2 ouvidos e uma boca, e isso não é por acaso. Nesse sentido, você fala sobre o que sente para alguém de sua confiança? Costuma escutar os desabafos dos amigos? Se não costuma ouvir desabafos, comece a escutar. Tente ajudar o próximo e ajudar a si mesmo. Se você não consegue se desabafar, procure ajuda, ou se não quer se envolver com algum psicólogo ou algo do tipo, e quer só um abraço, todos nós estamos aqui à disposição. O abraço pode mudar o dia de qualquer pessoa. Gostaria de terminar minha fala com um poema de Charlie Chaplin. Chega um momento em sua vida que você sabe quem é imprescindível para você, quem nunca foi, quem não é mais e quem sempre será. Obrigada. Concedo a palavra ao vereador mirim Eduardo Gimenez Jesus, para que faça o uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Quero cumprimentar a todos os vereadores mirim, a senhora presidente, o vice-presidente, a primeira secretária, ao Almir, a Marilu, aos suplentes aqui e aos vereadores mirins de Guaramirim. Quero agradecer a todos pela grande oportunidade de vir hoje nessa tribuna e falar sobre uma coisa muito importante que acontece diariamente, é o bullying nas escolas. Hoje venho falar, então, sobre o bullying. Irei repetir, meu tema é bullying nas escolas. O bullying vem de uma palavra grega que significa valentão. O bullying é um ato de violência física ou psicológica, praticada principalmente no grupo infanto-juvenil. Uma pesquisa realizada em 2017 por um grupo de colegas na escola Cristo Rei, em Maceió, revelou que pessoas entre 19 aos 59 anos relataram que sofreram bullying anteriormente nas escolas. 70% das pessoas entre 10 e 18 anos de idade revelaram que sofrem bullying diariamente nas escolas. É preciso que todos tenham consciência de debater nas escolas, nos lares, nas ruas, na comunidade, esse assunto, para que todos nós, juntos, podemos superar este mal que é o bullying. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro, quando confirma que, abre aspas,
A criança e o adolescente têm direito à liberdade e ao respeito e à dignidade como humanos em processo de desenvolvimento. Será que o assunto bullying tem que ser falado apenas nas escolas ou é dever dos pais também educar o filho para que isso não aconteça? Irei responder, sim, é poder dos pais educar os filhos para que isso não aconteça no amanhã. Falei o que significa a palavra bullying, falei sobre uma pesquisa realizada e falei quem que deve educar para que isso não aconteça. Então eu quero deixar uma pergunta. Até quando iremos ficar calados e não iremos educar os nossos filhos? Porque isso é poder dos pais e a partir da educação a gente construirá um Brasil melhor. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Mirim Rafaela Michalak para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia, presidente Elisa, Almir, Marilu e suplentes. E também a Thalita e ao Felipe. O ano está quase no fim, infelizmente, e a nossa candidatura também. Está sendo uma ótima experiência estar aqui fazendo parte desse projeto. Participamos de vários encontros onde aprendemos muitas coisas diferentes e muito importantes. Mas a viagem mais esperada por todos nós foi a viagem para Brasília. Para Brasília. Uma experiência realmente marcante. Tirando a parte do avião, é claro. Foi incrível conhecer a cidade. Foi incrível conhecer aquele lugar, perdão. Principalmente a igreja que dá para falar pelas paredes, apesar de eu e Ber tentar e não ter conseguido. Era lindo os prédios dos ministérios, a casa do presidente e o museu do JK. E, claro, o hotel e principalmente a piscina. Mas o mais importante da nossa viagem foi participar da comissão, onde discutimos um dos três projetos, que é a inclusão da vacina HN1 no calendário anual. E também conhecer a Câmara de Deputados, onde aconteceu a votação dos projetos. Então, eu agradeço o projeto do Câmara Mirim por ter nos proporcionado essa experiência incrível, que foi a viagem para Brasília. Muito obrigado. Neste momento, transmito a coordenação dos trabalhos ao vice-presidente Mirim Gustavo Luiz Bennett para dar continuidade aos trabalhos. Ao assumir os trabalhos dessa sessão, invito à tribuna a vereadora Mirim Rafaela Croix, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente Mirim Gustavo, colegas vereadores mirins suplentes, Almir, Marilu, demais aqui presentes, vereadores mirins de Guaramirim, Thalita e Felipe, um bom dia. Nas últimas semanas, venho presenciando muitos momentos complicados, momentos ruins, da minha vida e de várias vidas que me cercam, e fiquei refletindo e tentando ajudar o máximo com gestos e palavras puras e sinceras, sem esperar completamente nada em troca. Por isso, achei de extrema importância abordar esse tema no dia de hoje. Piores momentos da vida. Marilu, viver não é fácil. Às vezes nós desejamos que tudo fosse mais simples, tudo fosse mais fácil, que todos os dias acordássemos sem medo do mundo que nos assusta. Mas viver não é fácil, queridos colegas, desde quando nascemos. Desde quando a gente nasce, temos que aprender a suportar os níveis de dor que são impostos para nós. O fato é que, às vezes, nossa dor é tão pura e sincera
que pensamos que só acontece com a gente, ou que ninguém gosta da gente, nem mesmo Deus. Chegamos a pensar que só vivemos para sofrer. Que, como sugeriu Tim Maia em uma de suas músicas, uns nascem para sofrer, enquanto o outro ri. E não, colegas. Todos nós nascemos para sorrir, sim, para ver a luz do dia, sim, para sermos felizes, para nos valorizarmos, para amarmos, sim, mas a maior verdade também é que todos nós, absolutamente todos nós, sofremos e sempre sofreremos. Sofrer faz parte desse processo chamado viver. E hoje, aqui, eu venho e espero tocar o mínimo que seja vocês que estão passando, já passaram e que vão, assim como eu, passar por vários momentos ruins, vários sofrimentos. Deus não dá a carga maior do que a gente pode suportar. Letícia, você está passando por um momento difícil agora? Psicológico, insegurança, medo, dúvidas, decepção, baixa autoestima, falta de alguém, emocional destruído, falta de algo? Gustavo, está passando por um momento assim? Laura, queria dizer uma coisa a vocês, aliás, a vocês todos. Vocês estão passando por isso, não para acabar com isso de uma vez. Vocês estão passando por isso para ensinar outras pessoas lá na frente como se passa por isso. Uma semana ruim, ou o tempo que for, não é suficiente para se sentir um lixo, para desistir, para não querer levantar da cama, porque o mundo lá fora te assusta e nada mais fazia sentido como antes. Não se culpe e entenda. Essa tempestade vai passar. E agradeça. É muito difícil isso, eu sei, mas eu espero que vocês sintam dentro de vocês gratidão. Gratidão porque esse momento vai passar, gratidão por estar vivendo ele. Olhem ao redor de vocês. O que vocês têm, tudo que conquistaram, por pouco que seja. Vira para o colega que está do teu lado. Tu pode enxergá-lo. Milhões de pessoas não têm essa oportunidade. Emma, o sofrimento, quando bem absorvido, pode produzir em você uma evolução como pessoa grandiosa. Eu realmente espero do fundo do meu coração que esses momentos ruins que vocês estão passando passem. Vocês são luz, são inspiração e muita gente é grata por ter vocês na vida. Eu sou. Espero que vocês resistam aos momentos ruins e quando parecer impossível, busquem um abraço que acolha sem julgar. Esse não é o momento de desistir, e sim de resistir. Obrigada. Só peço um momento para agradecer a todos os envolvidos na nossa viagem para Brasília. Obrigada, obrigada mesmo. Foi uma viagem incrível, de muito aprendizado e muito importante para todos nós. Com certeza, essa viagem ficará registrada para sempre na minha memória. Devolvo a palavra à presidente Mirim para dar continuidade aos trabalhos. Nada mais havendo tratar e não havendo mais ninguém que queira se pronunciar. Calma, tem o Felipe não vai falar? Perdão, pede perdão. Perdão. Concedo a palavra à vereadora Mirim Eduardo Cupas, para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Rafaela, vice-presidente Gustavo, Almir, Marilu, colegas vereadores e suplentes aqui presentes, demais comunidade, vereador Felipe e Thalita de Guaramirim, bom dia. É com uma grande satisfação de estar aqui, discursando nesta tribuna e falando sobre um assunto que percorreu nessas últimas semanas do mês de setembro, reunindo ideias, palestras e, claro, pessoas. O tema é o 10º Encontro Estadual de Vereadores Mirins. O encontro ocorreu dia 18 de setembro de 2019, onde ocorreu na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, onde reuniu vereadores mirins e seus respectivos coordenadores, desde o norte ao centro-oeste do estado. Querida comunidade, o evento reuniu mais de 500 estudantes de mais de 30 escolas de diversas cidades, em que fazem parte de 77 câmaras de vereadores mirins do estado. O encontro, vejam bem, propôs ampliar o conhecimento dos jovens sobre a política, oportunidades e o papel do Poder Legislativo,
promovendo também a troca de experiência entre as câmaras de vereadores mirins, com apresentações culturais, talk shows, palestras, entre outros. Todos nós tivemos a honra de aprender sobre política, mas só nós, vereadores mirins, devemos saber o que é fazer política? Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora mirim Emma Beatriz Bramorski para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Senhora Presidente Rafaela, Almir, Marilu e demais vereadores mirins. Bom dia. Hoje eu venho aqui nessa tribuna falar sobre o 10º Encontro Estadual de Vereadores Mirins, que nós, mirins de Massaranduba, tivemos a chance de participar. O encontro aconteceu no dia 18 de setembro na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. A programação feita foi realmente satisfatória, contendo muitos assuntos pertinentes a nós, que somos do Legislativo Mirim. O evento ainda deu chance para mirins de outras cidades do Estado mostrarem suas habilidades com as apresentações culturais, onde foi apresentado música e poesia. O evento teve talk show com o Arão Josino e outros participantes que nos contaram um pouco de suas experiências na política. Ocorreram 2 palestras muito boas. A primeira foi com o Israel Rocha Borba, que palestrou sobre sua trajetória de vida. E nos incentivou a cair de cabeça nessa nossa oportunidade de sermos vereadores mirins. A outra palestra foi com o professor Pedro Cabral Filho, falando sobre o artigo 5º, que não foi nada entediante e sim muito descontraído. Bom, quero terminar esse meu momento de fala dizendo que nós, mirins, soubemos aproveitar muito o dia que tivemos e que iremos levar essa experiência para a vida toda. Muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador mirim Felipe Rodrigues para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Presidente Rafaela, Vice Gustavo, Diretor Almir, Marilu, colegas vereadores mirim de Massaranduba, a presidente mirim de Guaramirim, Talita, a todos um bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar usando a palavra livre e gostaria de começar o meu tema falando uma frase. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Voltaire. Liberdade de expressão é um direito fundamental do homem, que garante a manifestação de opiniões, ideias e pensamentos, sem retaliação ou censura por parte do governo, órgão privado ou público, ou outros indivíduos. No Brasil, a liberdade de expressão é garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal. Também é um direito estabelecido mundialmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. O princípio da liberdade de expressão deve ser protegido pela Constituição de uma democracia, impedindo os ramos legislativo e executivo do governo de impor a censura. A liberdade de expressão é um direito humano, protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e é pelas constituições de vários países democráticos. Porém, Talita, ao limite da liberdade de expressão, está em ultrapassar os demais direitos fundamentais de outros indivíduos, ao cometer preconceito ou proferir palavras racistas, por exemplo. Não é liberdade de expressão, e sim opressão, um crime. Outra pessoa que não tem o mesmo direito assegurado é considerada igual a todos os demais, perante a lei. Se a liberdade de expressão de um fere a liberdade de outro, então se torna-se opressão. Todo ser humano tem o direito à liberdade de opinião e de expressão. Direito inclui a liberdade de sem interferência de ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações, ideia por qualquer meio, independente de fronteiras. No nosso país, vocês podem pensar que já existe há muito tempo, porém ela só foi conquistada plenamente em 1985, com o fim da ditadura militar, ou seja, faz apenas 3 décadas, que é possível se manifestar livremente sem medo de possíveis retaliações. A forma de expressões, como falar, que todos nós estamos fazendo aqui através dos nossos discursos.
porque podemos escolher o tema que nós queremos falar. Outra forma é a arte, a escrita e o modo de se vestir. Como podemos, eu quero usar essa camiseta porque eu tenho direito, eu quero usar esse tênis porque eu posso usar, porque eu tenho o direito de me expressar na minha forma de vestir. E as redes sociais, que, por mim, eu acho que é a melhor forma de dizer que a gente tem liberdade de expressão, porque podemos dizer o que a gente é a favor, o que a gente é contra. Mas sempre lembrando de garantir a liberdade de expressão de outros indivíduos. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador mirim André Vitor Matias para que faça uso da palavra pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia, presidente Rafaela, colegas vereadores e demais presentes. Quero agradecer a oportunidade de falar nessa tribuna. Vou ocupar alguns minutos de sua atenção para falar sobre os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos, sem discriminação. Há 30 direitos que estão contidos num documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criado em 1948 pelas Nações Unidas, que por sua vez foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com o propósito de trazer paz ao mundo. Hoje, com 192 países que são membros das Nações Unidas. Da mesma forma, na busca de defesa da expressão, Voltaire, importante escritor francês no século XVIII, já declarava: "Eu não concordo com o que dizes, mas defenderei com minha vida o teu direito de dizeres." Obrigado. Cadê a minha coisa? Nada mais havendo a tratar e não havendo mais ninguém que queira se pronunciar, dou por encerrada a presente sessão ordinária mirim. Agradecemos a todos que fizeram presentes. Sessão encerrada.